Olá, estamos em 23 de fevereiro de 2022. Sou Juan Brandt. Neste momento quero falar sobre um problema que está no cerne do debate, pelo menos para pessoas como eu, do importante descaminho no processo civilizatório. E eu vou me sustentar no pensamento de Ortega y Gasset, no pensamento de Freud e em Olavo de Carvalho. Começo com Ortega y Gasset. Ele faz um levantamento de ciclos históricos, uma abordagem sócio-histórica, poderíamos dizer, em que ele percebe que o progresso da civilização ele vem sempre num crescente. Mas, ao mesmo tempo, existem perdas, né, em certas passagens, em certos momentos históricos, que fazem com que as novas gerações questionem sempre o que estão perdendo. A saudade do passado, tipo assim, antigamente era muito melhor. Antigamente era isso, era aquilo. Ele aborda de uma forma especial o apogeu de certas civilizações. Por exemplo, Roma, a cidade eterna, capital de um grande império, isso nos primeiros anos da era cristã, quando era conhecida por pessoas que chegavam da província, elas ficavam estarrecidas. Para elas, Roma era o máximo que a civilização poderia chegar. Era inimaginável o que viam. Elas se sentiam pequenas ante aquela majestosidade de Roma. Só que Roma entra num processo de decadência. E nesse processo de decadência, ela fica somente com a imagem de cidade eterna, porque ela, como centro decisório, centro de poder, centro cultural, vai perdendo gradativamente relevância. Inicialmente, os próprios romanos perdem sua relevância dentro da própria cidade. Depois, a cidade como um todo cede lugar para outros centros decisórios e culturais. Comenta Ortega y Gasset que, de certo modo, o estudo é cíclico com essas alternâncias e que houve outros topos civilizatórios. Só que ele percebe algo diferente na contemporaneidade. Ele está escrevendo Rebelião das Massas há 100 anos, início do século XX. O que ele percebe? É que, neste novo tempo, houve tal desenvolvimento tecnológico que não é possível as pessoas se compararem com o passado ou compararem a civilização com o passado. Esses tempos são muito superiores aos antigos, por causa do desenvolvimento tecnológico e legislação, o que você imaginar aí, que criou novas bases para justificar o progresso. Então, o século XX, agora o XXI, ele passa a ser algo que nunca antes realmente terá existido em termos de acesso a coisas, a realizações, a bem-estar. Ele faz até uma comparação bastante interessante. 100 anos antes de ele escrever esse livro, no início do século XIX, era difícil encontrar uma casa com banheiro. E de repente banheiro é uma coisa normal nas casas. Então há uma transformação radical. Então, nesse sentido, pode-se dizer que pela primeira vez na história, as pessoas não possam dizer que antigamente era melhor. Não, agora é melhor. Esta é a grande diferença. Mas ele comenta outro aspecto. Os romanos perderam lá no seu império o poder decisório quando eles deixaram de se comprometer com os destinos da própria civilização deles.
e começaram a entregar o poder primeiro das armas e depois até do processo decisório e da cultura a pessoas de outros lugares, os tais bárbaros. Então os bárbaros passam a ser o poder em Roma. E depois disso, o centro de referência também sai de Roma e vai para outras localidades. Então existia um processo de retirada do poder de uma aristocracia, chamar assim, uma aristocracia romana, e foi entregue a uma massa que vinha de fora. Bem, o que Ortega y Gasset no livro chama de rebelião das massas é contemporaneamente o que aconteceu a partir da Revolução Industrial e até antes da Revolução Agrícola, quando uma população imensa vai abandonando o campo, vai para as fábricas, começa a adquirir bens, dinheiro, começa a usufruir de uma variedade de bens permitidos pela nova tecnologia, e eles então realizam coisas que nunca antes aconteceram. Só que essa massa, ela adquire poder decisório, ela começa a entrar nos ambientes que antes eram da antiga aristocracia. Só que este é um salto que acontece muito rápido. Então esta massa, ela não tem a cultura que tinham pessoas da antiga aristocracia que tinham o poder decisório. Então o que acontece? Existe uma perda qualitativa no poder decisório. Torna-se inferior a capacidade de pensar, de decidir, de julgar dos novos detentores do poder. Até ele faz algumas comparações interessantes envolvendo a Inglaterra e outros países, em que a Inglaterra tem um sistema mais estável, em que a aristocracia tradicionalmente participa, e ela não tem muito acesso a conhecimento e muito acesso a condições para decidir. Mas ele percebe que a aristocracia inglesa moderna, ela se tornou, que recebe o nome de dandy, ou seja, são só figuração, são só imagem. Ela está decadente. E é nessa decadência que as massas vão ocupando cada vez mais poder, como aconteceu no antigo Império Romano. As massas ocupam poder. Só que depois que as massas ocupam poder, os impérios decaem, as civilizações entram em declínio. Então pensa Ortega y Gasset que nossa civilização começou esse processo de declínio nesse modo, mas é importante registrar. Esta civilização não encontra, devido ao seu despreparo, nada a buscar nas civilizações anteriores, porque ela se julga superior a tudo que houve antes. É só vocês verem a medicina, por exemplo, a saúde, uma série de coisas, acesso ao ensino universal, será um monte de coisas que são valorizadas. Porém, ao mesmo tempo, nós temos questões de número. A quantidade que representa essa massa é tanta que a qualidade ficou prejudicada. Ou seja, se antes nós tínhamos uma minoria, que era a aristocracia que decidia, ela tinha muito mais preparo que essa massa. Essa massa tem menos preparo, bem menos. E é dentro dela que surgem as figuras, as pessoas que vão falar de cultura, por exemplo. Tá? Então a rebelião das massas fala disso. As massas se rebelam contra a antiga aristocracia, mas a partir daí a qualidade do que pode ser produzido, embora seja tecnologicamente avançado, em termos culturais, talvez seja bem inferior ao que era construído, elaborado, durante, por exemplo, a Idade Média ou a Idade Moderna. Bem, agora falo de Freud. Em Psicologia das Massas e Análise do Eu,
Ele percebe que as pessoas que não têm um eu bem estruturado tendem a ter dificuldades para estabelecerem ideais realmente bem sustentados. E elas tendem a se submeter a líderes que as sugestionem. É o processo da hipnose em suas variantes. Então, certos líderes teriam essa capacidade de hipnotizar as populações, seduzi-las, levando a elas os ideais deles. Daí que o ideal desse líder vira o ideal do povo, do grupo, da massa. E isso é extremamente danoso na medida em que essas pessoas têm poucos referenciais de líderes. E se esses líderes são perversos, eles conduzem essas pessoas para caminhos que são contrários, de repente, ao que seria adequado. Nós tivemos muitos exemplos no século XX de líderes perversos na Alemanha, na Rússia, na China, aqui na América Latina, Cuba, Vietnã, Camboja. Então, a questão do ideal de eu do líder, que se impõe ao ideal de eu das massas, e o ideal de eu do líder vira o ideal de eu da massa, pode ter conotações gravíssimas, porque ele conduz, por sugestão, por hipnose, as pessoas para onde ele quer. Bem, agora eu chego ao Olavo de Carvalho. O Olavo nos coloca no Jardim das Aflições perante uma constatação que é impressionante. Ele vê que nunca na história humana tanto se usou a hipnose, a sugestão, a manipulação. E ele relata experiências que ele teve, inclusive em ambientes cultos, debates de filosofia, em que havia lá professor defendendo ideias filosóficas totalmente absurdas, mas que já constituíram um pensamento bem aceito por um determinado grupo no início da filosofia, coisa que a gente estudava antigamente no ensino médio, tipo Epicuro. Aí vem aí um professor universitário, um doutor, falar em defender que o caminho é por Epicuro. O Bolsonaro também critica essa tendência para esses movimentos de New Age, né? Programação neurolinguística, e seitas, e tudo isso ele vê como a manipulação da população. Ou seja, olha o ideal de eu. Ideal de eu que o Freud fala, que vira ideal da massa, sendo manipulado por professores universitários, por líderes religiosos, por políticos, por ideólogos. E vamos mais longe, isso chega à imprensa, porque a imprensa descobriu a força disso. Então ela põe a pessoa vidrada num bom comunicador, que está lá sugestionando, e as pessoas estão lá atônitas, porque ele é um comunicador, uma pessoa de referência, ele é como se ele tivesse saber. Então o que ele fala é aceito, mesmo sendo absurdo. E se ele ainda leva alguém que se apresenta como cientista, ele reforça esse vínculo. Então você vai ter os pseudocientistas, são doutores, mas para mim são pseudocientistas, aliados a comunicadores, com pessoas cativas, manipulando isso tudo. Vamos voltar no Ortega y Gasset, massa. A massa despreparada. Voltar no Freud, as pessoas com ego pouco estruturado. Ou seja, você tem todo um material humano para manipular. E é isso que a gente vê, esse é o problema central da civilização contemporânea. A facilidade com que se consegue manipular. É impressionante, por exemplo, eu às vezes escuto absurdos, tipo assim, eu acredito na ciência, a ciência é colocada como fetiche. Olha, eu sou doutor em ciências, eu fiz pesquisa, faço pesquisa, sei o que é pesquisa. Então o que é pesquisa? Pesquisa é você pegar um problema e ter uma explicação para esse problema. Isso não quer dizer que você descobriu a verdade. Você encontrou somente uma explicação, você comprovou uma hipótese que você fez. Só que as hipóteses são testadas fazendo recorte na realidade sem considerar o todo.
porque normalmente é impossível pensar no todo. Então a ciência não é verdade. A ciência é conhecimento específico sobre um problema considerando certas hipóteses. Se você aliar a isso as deficiências morais e éticas de muitos pesquisadores, e ainda não falo das diferenças intelectuais, eu fiz doutorado e sei como é que é esse ambiente, você vai descobrir que não dá para dizer eu acredito na ciência. Dá para você dizer que o método científico ajuda a chegar ao conhecimento, e não mais que isso. Se a ciência pudesse ter chegado à verdade, nós já teríamos há muito tempo. Na verdade, ciência não é conhecimento. Vamos combinar? Conhecimento é algo que você alcança, independente de usar o método científico. O método científico você aplica quando os teus modos de chegar ao conhecimento são insuficientes. Então você precisa de um método. Aí você faz o recorte. Acabei de falar do despreparo de muitos ditos cientistas. Eu quero relatar até uma história. Uma pessoa que se intitula, né, psicanalista, estava debatendo comigo sobre alguns temas em que essa pessoa defendia algo extremamente contraditório em alguns tópicos do progressismo. E eu estava mostrando que não havia como se engajar nisso, porque era contraditório, trazia paradoxos que não se resolviam. E aí ele disse, olha, tudo que você está dizendo é bobagem, porque já está provado que o passado foi tudo falso. Começou um novo tempo, então o passado já era. Fiquei olhando para ele e ele me disse o seguinte, olha, tem um francês que escreveu 2 livros que explica isso, acabou. Eu não soube nem dizer quem era o tal do francês. E 2 livros querendo mudar a história. E é isso que acontece contemporaneamente. Pessoas despreparadas, mas que têm título. E falam em nome do saber, como o tal professor da palestra que o Léo fala. Como os tais ditos cientistas que se apresentam na televisão. O que nós temos hoje, porque hoje a questão é quantidade, o Ortega Gasset fala muito disso. Então nós temos uma proliferação de graduados, mestres, doutores, pós-doutores. Não quer dizer nada, porque é quantidade, não é mais qualidade. A questão qualitativa é que faz a diferença. E onde está a qualidade? Está na preparação intelectual, está na moral, está na ética. Mas esses 3 fatores são esquecidos porque há que preencher vagas. Então, quem se engajar na proposta de pesquisa de um titular qualquer de uma universidade é escolhido, porque vai escrever exatamente o que esse professor precisa, porque cada vez que sair uma tese, uma dissertação do tema que interessa a ele ganha pontinhos para pegar mais verbas públicas, para fazer mais pesquisa. Vejam só, fora que está sim de empresas, laboratórios querendo financiar a pesquisa. Vocês acham que vão dar dinheiro para quem vai contra elas? Só quem fizer o recorte certinho para não mostrar o que não fecha, o que é paradoxal. Eu tenho horror ao fetiche de eu acredito na pesquisa, eu acredito na ciência. Você pode dizer, pesquisa é algo importante. Só. Ajuda, mas não é suficiente. Mais que isso, é importante o comprometimento do pesquisador com o conhecimento objetivo, com a verdade. Isto é sabedoria, o resto é embuste. Então era isso que eu tinha nesse momento. Olha, por favor, me ajude a divulgar estes vídeos, tá? Eu nunca fui de pedir like, mas gostaria agora de pedir like e me ajuda a proliferar. É importante, eu acho que eu trago coisas que podem ajudar bastante. Nós precisamos mudar muita coisa na nossa civilização.
E temos que acabar com isso de cortar o passado para fazer o novo. Precisamos pegar o passado, saber onde o passado chegou e ver o que tinha de bom lá. O meu contato é o e-mail juan.brandt, numeral 1, @gmail.com. Soletrando JUAN.B de bola, RAN de navio, DT, D de dedo, T de tatu, numeral 1, @gmail.com. Obrigado.